O Mensageiro Luterano é a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e em 2017 completou 100 anos. Ela foi lançada no dia 25 de dezembro de 1917. A primeira revista publicada pela IELB foi o Kirchenblatt. Ela começou a circular em 1903 e era utilizada a língua alemã, pois a missão se desenvolveu entre imigrantes alemães e seus descendentes que fixaram residência no Rio Grande do Sul. A Primeira Guerra Mundial, já por 3 anos, promovia caos, destruição e a morte de milhões de pessoas em boa parte do mundo. O Brasil declarou guerra à Alemanha em outubro de 1917. Com isso, a língua alemã foi proibida e o trabalho da igreja quase parou em muitos lugares. O Kirchenblatt foi publicado pela última vez naquele período de guerra em outubro de 1917 e só voltou a circular em novembro de 1919. A direção da igreja estava ciente da importância de manter a comunicação com pastores e congregações, testemunhar a fé e defender a igreja de ataques externos naqueles tempos críticos. O Mensageiro Cristão foi pela primeira vez publicado em dezembro de 1917. As primeiras edições do Mensageiro eram em português e inglês, isso para favorecer os missionários, que na maior parte eram oriundos dos Estados Unidos. E também, possivelmente, para agradar o governo brasileiro. O Mensageiro era editado quinzenalmente. A composição e a impressão eram feitos numa pequena tipografia, instalada no Seminário Concórdia de Porto Alegre. A partir da edição de 15 de maio de 1918, o nome foi alterado para Mensageiro Luterano. Em julho de 1921, o Mensageiro Luterano passou a ser mensal ao invés de quinzenal. O nome do pastor Rodolfo Hasse aparece como o único redator responsável. Ele continua nessa função até 1963 e permanece como um dos redatores até sua morte em 1968. O Mensageiro Luterano acompanhou o Dr. Hasse por muitas partes deste país. Porto Alegre, Lagoa Vermelha, Erechim e também, posteriormente, Rio de Janeiro, onde, inclusive, por razões de manter a continuidade do Mensageiro, ele mesmo financiou algumas edições. Em dezembro de 1935, o Mensageiro é inscrito no Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro. Em 1963, o pastor Martin Flor assume como redator-chefe e em 1966 essa função passa a ser do pastor Leopoldo Heimann. Na edição de fevereiro-março de 1970, pela primeira vez aparece uma capa totalmente colorida. O número de páginas foi aumentando até chegar em 36 em 1981. E é neste ano também que o Mensageiro começa a ser impresso em papel mais barato. Foi uma experiência também muito interessante, porque eu sempre gostei de comunicação. E desde o tempo da GELB já imediatamente me envolvi bastante com o Mensageiro, com o que era possível publicar sobre a GELB e depois, quando me tornei secretário de comunicação, já estava no departamento de comunicação antes e fazia parte então do departamento, sempre olhando toda a comunicação da igreja, mas também especialmente o Mensageiro. O Mensageiro Luterano sempre foi algo muito importante para a igreja e, ao mesmo tempo, algo muito desafiador, porque sempre havia aquela necessidade de aumentar a tiragem do Mensageiro, de fazer ele mais comunicativo, de fazer ele chegar nas famílias da igreja. Então aquilo me deu um trabalho, foi a primeira experiência como revisor. E aí eu continuei lá em São Leopoldo, trabalhando junto com o Leopoldo Heimann, durante alguns anos, nos processos de revisão. E aos poucos a gente foi incorporando também a própria história do Mensageiro. E passei a escrever alguns textos, enfim. Né? E nesse processo, depois de assumir o Mensageiro, né, a gente foi gradativamente, digamos assim, cavocando, buscando uma forma de estabelecer uma linha editorial, que eu acho que o mesmo problema que, pelo que percebo, talvez hoje não seja tão patente isso, né? Mas a gente sempre teve dificuldade em definir o público-alvo do Mensageiro Luterano. Para quem eu estou escrevendo? Para quem nós estamos fazendo essa revista? Né? Bom, evidentemente que a gente trabalhava com antecipação em tudo.
porque os pastores convidados, logicamente, tinham que mandar os artigos que iriam escrever, os colaboradores, etc. e tal, com uma antecedência suficiente para que o mensageiro pudesse ser, logicamente, editado dentro do mês. Mas nunca aconteceu. Ele sempre chegava atrasado. Por quê? Porque os artigos não chegavam, ou na época, por alguma revisão teológica, o artigo era classificado como meio impróprio. Censura teológica, sabe? Mas não passou pela censura teológica. Então as pessoas que faziam esse trabalho da censura teológica também tinham muito receio, porque sempre tem os guardiões lá da moralidade dos bons, isso, os censores dos censores, né? Aquele que quer sempre, né, dar o pitaco, não, mas essa expressão aqui, né, o censor lá não foi. Então o próprio censor ele era muito cuidadoso, então qualquer coisa que pudesse dar margem, né, a alguma interpretação, dúbio, coisa parecida, não, isso aqui de repente tem alguma coisa por baixo disso aqui, alguma segunda intenção, aí botava uma flecha assim, cortar, né? Então acontecia que ele tinha que ser substituído, e muitas vezes de última hora. Então, se nós não tínhamos na gaveta algum artigo já escondido lá que pudesse ser usado como substituto, alguém era convocado, ou do grupo mais de perto, dos secretários, ou da região metropolitana, para colaborar em substituir aquele artigo. E tinha que ser para ontem. A partir da edição de janeiro de 1993, acontece uma mudança radical. Saem as cores, o tamanho é maior, o papel passa a ser jornal e o número de páginas cai de 36 para 24. O pastor Paulo Vaires assume como redator-chefe na edição de janeiro de 95. A partir da edição de agosto, a função é assumida pelo pastor Dieter Jagnoff. Em julho de 2006, o Mensageiro Luterano passa a ser impresso totalmente colorido. Em 2008, Dieter, após quase 13 anos, deixa a função de redator-chefe e Nilo Varros assume a função. Mais tarde, como pastor, eu aprendi a conhecer a importância dos agentes de literatura, porque, na verdade, são eles os fomentadores, os incentivadores e os primeiros fãs do Mensageiro Luterano nas congregações. Nas primeiras décadas do Mensageiro Luterano, nota-se uma apresentação das doutrinas bíblicas ensinadas pela Igreja e sua defesa contra o erro. Já na década de 70, percebe-se um esforço de fazer do Mensageiro Luterano a revista da família luterana. No período seguinte, percebem-se assuntos mais sociais e políticos e também abre-se espaço aos leitores. Quando eu entrei no departamento de comunicação, assumi o departamento de comunicação e, por consequência, a direção do Mensageiro, havia um plano. Nós realmente buscamos trazer o Mensageiro de uma forma mais comunicativa. Ele era bastante teológico, ele era bastante igrejal, vamos dizer assim. E naquela época nós pensávamos que ele deveria ser mais aberto, trouxemos inclusive opiniões de membros leigos. E sempre um tema muito delicado foi qualquer abordagem à questão política, coisas do gênero, né? Era sempre muito complexo porque não pode falar em questão social, questão política. Eu nasci numa família cristã e aprendi a ler e escrever manuseando o Mensageiro Luterano antes de ir para a escola. Nos últimos 10 anos, o Mensageiro deu continuidade à sua missão confessional, como revista oficial da IELB, mas também procurou interagir com os temas que fazem o dia a dia do nosso contexto social, dos leitores e da Igreja. O Mensageiro Luterano possui 2 encartes, um de notícias e o outro dedicado às crianças. Mensageiro das crianças, eu acho que é uma grande bênção. Dentro da grande bênção que é o mensageiro, que é uma forma de nós nos unirmos, nos comunicarmos e falarmos de Cristo para tantas pessoas, especificamente o Mensageiro das Crianças traz essa porta aberta para as crianças terem contato com a palavra, mais uma porta aberta. Eu acho muito importante que os pais vejam dentro do Mensageiro Luterano a parte para as crianças que mostra a importância que a Igreja tem para dar para esse trabalho. E, na verdade, é um dos trabalhos mais importantes da Igreja
é o trabalho de falarmos para as nossas crianças de Jesus. Certamente, produzir a edição mensal do Mensageiro sempre foi e é um desafio muito grande. Afinal, além da necessária participação e do trabalho de muitas pessoas, há também a questão do prazo a ser considerado, tanto para a impressão na gráfica, quanto ao correio na distribuição. Cada um desses agentes tem o seu tempo próprio, e o leitor precisa receber a revista o mais cedo possível. E nos anos mais recentes, com o advento das tecnologias digitais e as redes sociais, há mais fatores importantes a serem considerados: a necessária interação com o público, leitor, e a rapidez com que tudo acontece no mundo de hoje. Então acho que esse desafio é um desafio muito grande que certamente vocês enfrentam no dia a dia, né? De pensar na igreja, mas pensar também além da igreja, né? As pessoas lá fora que estão precisando, que é o objetivo, né? Para que a igreja existe, né? Qual a finalidade dela, né? Quer dizer, ela não é um fim em si mesma, né? É difícil destacar toda a sua importância. Afinal, quantas revistas circulam sem interrupção por 100 anos? E eu acho que assim, ó, fazendo um levantamento, né? É difícil encontrar hoje algum periódico que tenha essa longevidade, né? Com o tempo ele vai mudando e vai se caracterizando e, por fim, morre, nasce outro substituto, né? Então esse, de certa forma, eu acho que ele é um marco na história, né, das publicações nacionais, até por essa longevidade dele, né? Sempre mantendo, né, uma linha, mantendo a sua coerência, né? Ao mesmo tempo, ela é também uma testemunha eloquente da história da IELB e de todo o seu contexto social. E o Mensageiro, por ser um órgão ininterrupto, que não teve quebra de continuidade, ele se torna uma fonte fantástica de registro, de busca de informação. Um rápido folhear é revelador. O Mensageiro Luterano registra o avanço lento, porém contínuo da IELB no país e fora dele. A minha história com o Mensageiro Luterano começou desde cedo, ainda criança, porque os meus pais tinham assinatura da revista. Depois de 2005 a 2007, no Conselho Geral da GELB, tivemos a ideia de voltar a encartar o Jornal da GELB no Mensageiro Luterano, por reconhecer a importância que ele tem e o alcance na igreja. Em 2009, tive a oportunidade de trabalhar na equipe editorial da Editora Concórdia, trabalhando bem de perto com a revista, vendo o carinho que as famílias têm por ela e também todo o cuidado no preparo de cada edição. Depois, eu e meu marido tivemos a oportunidade de escrever uma coluna durante alguns anos na revista. E a partir de 2014, como vice-presidente de comunicação da IELB, pude novamente estar bem próxima da equipe editorial, da Editora Concórdia e principalmente do Mensageiro Luterano, comemorando justamente em 2017 os 100 anos dessa revista fantástica, que mantém a história de toda a igreja registrada em suas páginas. A nossa IELB é uma igreja extraordinária, com uma oportunidade de missão muito grande no Brasil e no mundo, e com os recursos humanos e financeiros que nós temos hoje aqui na IELB. Deus abençoa a IELB com recursos humanos extraordinários, quanto aos pastores, quanto aos professores de teologia e quanto aos leigos. Nós temos uma oportunidade extraordinária hoje no Brasil e no mundo de testemunhar o Evangelho. E o Mensageiro, sem dúvida, é parte dessa estratégia e dessa oportunidade. Fornece evidências de progressos e recuos na área educacional e de ações sociais. Tem determinadas coisas que, digamos, unem a família luterana. Eu acho que uma delas, sem dúvida, hoje, ainda que nós tivéssemos outras revistas anteriores, fossem em alemão ou coisa do gênero, hoje nós temos praticamente, assim, oficialmente falando, o Mensageiro Luterano. Claro que tem a revista Servos, que se comunicam com as senhoras, mas em termos de famílias luteranas, hoje nós temos que reconhecer isto. O Mensageiro tem um papel importantíssimo em fazer com que os luteranos do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, assim, se encontrem ao redor de uma mesa. Lutero é famoso por ser reconhecido com as conversas ao redor da mesa com seus amigos, alunos, visitantes, né? Eu acho que o Mensageiro, de certa forma, faz isso à distância, mas faz com que os luteranos se sentem
de uma forma ou outra, ao redor da mesa e fiquem conhecendo não só doutrina, teologia, mas também outros aspectos que têm a ver com festas, inaugurações, progresso, desenvolvimento, missões que são abertas, né? Pessoas que falecem, inclusive, projetos, né? Então, eu acho que isso faz com que a nossa igreja ainda tenha uma mesa ao redor da qual sentar para conversar. Revela ênfases teológicas e práticas de diferentes fases do desenvolvimento da IELB. E agora, com a cultura digital, a Editora Concórdia e a Igreja Luterana estão atentas e trabalhando juntas para colocar a revista Mensageiro Luterano também na plataforma digital, para continuar perto, junto da família luterana, também de forma online. É mais um passo para levar Cristo para todos através da nossa querida e centenária revista Mensageiro Luterano. O Mensageiro Luterano é a nossa revista, a revista da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Há 100 anos, o Mensageiro ele tem comunicado a palavra de Deus através das publicações mensais da revista. Quero te convidar a ser assinante do Mensageiro Luterano. É muito fácil, é só acessar o site da editora www.editoraconcordia.com.br ou entrar em contato através do telefone 51-3272-3456. Faça a assinatura da nossa revista, o Mensageiro Luterano. Tenha certeza que você encontrará artigos que ajudarão a afirmar ainda mais a sua fé. Se você já é assinante do Mensageiro Luterano, nós queremos expressar o nosso agradecimento, pois graças a você, essa revista consegue ano a ano continuar existindo e ser publicada. É um grande desafio, mas com o teu apoio e com a ajuda de Deus, nós estamos há 100 anos publicando o Mensageiro Luterano. Pedimos a você também que continue orando por esse trabalho e por toda a equipe da Editora Concórdia. Muito obrigado e que Deus seja louvado por esses 100 anos do Mensageiro Luterano, a nossa revista. 100 anos completou o nosso Mensageiro Luterano. 100 anos de bênçãos. Quantas notícias, quanta informação, quantas mensagens consoladoras e confortadoras, quanta reflexão que através desta revista foi oferecida a todos os membros da igreja, mas não se limitando apenas à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Quantas pessoas do mundo inteiro leram e aproveitaram o conteúdo rico e maravilhoso desta revista. Nós agradecemos a Deus pelas bênçãos derramadas sobre este trabalho e rogamos que o bondoso Deus continue abençoando o nosso mensageiro para que continue fazendo este serviço, para que continue sendo um púlpito a anunciar e proclamar o amor de Deus. E o nosso desejo, o nosso incentivo é que em cada lar tenha um exemplar da nossa revista oficial da igreja, Mensageiro Luterano. Aqueles que estão trabalhando na revista, o nosso abraço e que Deus vos abençoe ricamente, como a toda a nossa querida igreja. Há 100 anos, o Mensageiro Luterano registra a história e serve a igreja. Informa, forma e testemunha, compartilha com seus leitores a razão da nossa fé e da existência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Durante estes 100 anos, o Mensageiro Luterano mudou de formato, de papel, número de páginas. Vários foram seus redatores, muitos colaboradores de diferentes lugares e formas. Porém, uma característica nunca mudou: ser mensageiro da verdade de Deus para leitores e leitoras de todas as gerações, sempre na certeza de que a palavra de Deus permanece para sempre.